YouTube, Evelyn. Muito bem, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao meu podcast. Tô aqui hoje com um fera aqui, a gente chegou cedo, já ficamos queimando largada, eu e ele. Tô aqui com o Carlos Barreto, tudo bem, Carlos? Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. Imagina, meu amigo, que satisfação estar aqui contigo, mais uma vez. O Barreto, eu não o conhecia, né? Mas eu ouvi tanta gente falar tão bem desse cara que eu falei, cara, esse cara tem que vir. Não sei quem ele é, não faço ideia do que ele faz, mas de tanta gente que fala bem desse cara, ele tem que vir aqui. E tá aqui, muito obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo. Opa, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Como eu falo, né, pessoas inteligentes, interessantes, interessadas, pode fazer pergunta do que acha, o que pode, o que talvez não possa. E o legal é compartilhar isso, né? Compartilhar esse momento. Aproveita para assinar o canal, aquelas coisas todas de praxe, né? Deixar o joinha, fazer comentário. Exatamente. Comentar aqui no YouTube a gente não sabe quem tá assistindo até que a pessoa comente. Então, para comentar tem que se inscrever, se inscreve, comenta e aí a gente já começa as nossas interações aqui ao vivo, né? Ah, legal. Vamos pensar em alguma coisa para esse pessoal que fizer comentário aí se inscrever? Sim. Um prêmio para eles? Pode ser, eu vim pelado sem ideia. Mas pode acho pensar. que dá pra gente pensar em alguma coisa durante o decorrer do nosso bate-papo. Perfeito, perfeito. O Biazinha, depois você vem dar uma enquadrada legalzinha aqui no Barreto, que deu uma mexida. Bom, vamos lá então. Barreto, seja bem-vindo, meu amigo. Que prazer ter você aqui, que alegria. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Eu tava brincando aqui, brinquei nos stories do Instagram, falei que teu currículo tem 8 páginas, né? Que você é um cara que é vivido, que é experienciado, que é envolto nessa área do autoconhecimento e tá aqui com o coração aberto para que a gente possa conversar um pouco da sua história, um pouco da sua jornada. Tem um tempão de PM, um tempão de PNL. Conta pra gente um pouquinho como que essa história começa, como que a gente parte desse ponto interessante? Legal. Bom, tudo começa quando eu, pequenininho, lá em Barbacena, né, morava em Pernambuco com, acho que uns 3, 4 anos, minha mãe resolveu vir para São Paulo porque lá não tinha faculdade. Ou seja, e olha que a minha mãe não estudou, teve só o técnico, né, mas ela já pensava, meus filhos precisariam estudar. E com isso ela veio para São Paulo na década de 70. O lugar que eu cresci, que é o bairro do Lavras, em Guarulhos, era um bairro onde eu acho que era a quarta ou a quinta casa do bairro inteiro. Caramba. Ou seja, se fosse falar hoje para as crianças, elas iriam dizer que morava num lugar sem ninguém, sem condições. Sim. Mas pra gente, a única coisa que a gente via era um enorme quintal. Um quintal gigante. O quintal, o bairro inteiro era o nosso quintal. Sim. Pra você ter ideia, a gente tomava café de manhã quando os meus pais iam trabalhar. A gente tomava café na árvore, subia na árvore para tomar café em cima de uma pedra. Que gostoso. Coisas assim que hoje foge completamente da realidade e o pessoal vai falar que é maus trato, que é isso, que é aquilo, e vai inventar histórias e conversas. Sim. E uma das coisas que muito me marca são as crenças, né? E é difícil a gente se livrar de crença. Sim. E eu só descobri isso muito tempo depois, quando eu tive que fazer escolhas, porque eu fiz contabilidade, técnico de contabilidade, né? Depois eu fui fazer história, tudo. Mas no meio do caminho eu trabalhei vendendo jornal na rua, trabalhei na feira, trabalhei em autopeça, trabalhei em metalúrgica. E eu acho que eu era uma das poucas crianças que, eu queria conhecer a Mulher Maravilha, era a única coisa que tinha de diferente de todo esse processo. E dentro disso aí, eu falei da crença, o meu avô saía andando do Jardim Moreira, que é em Guarulhos, até o centro. Ele ia e voltava por caminhos diferentes. E eu ia correndo atrás dele, ele dava um passo, eu dava 3, 4, né? E ficava pensando, como é que ele anda por tanto lugar e não se perde? Aquele pensamento lá atrás criou uma crença que me ajudou a decidir em 86 o que eu iria fazer. Porque eu recebi na mesma semana uma carta da Camargo Correia e da Polícia Militar para
De aprovação. Então, na segunda-feira eu tinha que ir ou para Camargo Correia ou para a Polícia Militar. Eu recebi numa quarta-feira. Na quarta-feira à noite falei com um rapaz que trabalhava, um senhor que trabalhava na polícia, e mostrando para ele, ele falou assim, deixa eu ver, amanhã eu te falo. Aí no dia seguinte, na quinta-feira, ele me falou, ó, se você for para a polícia, você vai para Sorocaba. Lembra que eu falei da crença de andar, conhecer? Adivinha qual foi o critério que eu escolhi para... Pelo menos eu conheço a cidade. Exatamente. Olha como que as crenças são formadas na nossa vida e a gente não percebe. Exatamente. Eu fui para Sorocaba, de lá correu-se muito tempo, e em 2000, durante um curso de negociação, o Coronel Mascarenhas convidou uma mulher para falar sobre acompanhamento, né? Uma das técnicas da PNL, que é o princípio do rapport. E dentro dessa apresentação, ela usou a técnica da sombra, só que o jeito que ela apresentou aquela informação me encantou. Falei, opa, vou fazer esse negócio. Aí eu, Celso Miranda, conversando, vamos fazer curso para ver o que é. O Celso foi atrás da PNL no primeiro momento, eu fui no Leader Trainer. Sim. Com a Arita lá em Atibainha. Aí voltamos com aquele monte de ideia, né? Com a cabeça fervendo. No meu projeto de vida, em 2000, eu coloquei trabalhar com PNL. Eu não queria saber o que era, mas eu queria dar treinamento, ponto. Não tinha nem dado nome ainda a PNL. Você viu assim, é aquilo que eu quero fazer. E eu já estava dando aula no estado há quase 15 anos já. Então, ensinar já fazia parte do meu DNA. Ser exemplo, fazer as coisas, acreditar naquilo que eu faço, sempre fez parte do meu DNA. E dentro desses cursos, vai você para lá, vai eu para cá, cada um vai fazer uma coisa diferente. Eu, conversando, a gente começou a aplicar os treinamentos. Eu, sem saber muito, só com aquilo que peguei, mais da experiência que eu já tinha dos cursos que eu vinha fazendo, prática de ensino, tantos outros. Aquilo ficou guardado até que eu fui fazer, quando a gente começou a dar aulas, o Celso Miranda dentro da PNL, dentro do Leader Training, alto impacto e uma coisa ecológica, eu falei, pô, eu gosto desse caminho do ecológico. Esse caminho do ecológico é mais a minha cara pela minha formação. Sim. E aí que fui para realmente fazer o curso de PNL, entender, desenvolver todo esse processo. Eu sei que daí até 2010, foram 10 anos dando treinamento, aí ia para a prefeitura, as guardas municipais, câmeras municipais, e sempre trabalhando para outras empresas, até a gente conseguir fazer o primeiro treinamento practitioner, que é o praticante, né, o curso básico de PNL para a Polícia Militar do estado de São Paulo. Só que não foi do estado de São Paulo, foi para o país. É a primeira vez que a polícia teve um curso dentro da linha de formação de habilidades emocionais de forma ecológica. De desenvolvimento humano no geral, não? Desenvolvimento humano, que o practitioner é a base da PNL. Sim. É o primeiro curso de formação. Aí a gente fez aquilo graças ao Coronel Marques, né, que uma das pessoas que está nesse livro aqui, que é uma coisa que a gente discutia bastante, que acabou virando livro. O Coronel Marques, ele apresentava, e o que é gozado, Miranda pegou ele e levou para Guarulhos para ver o treinamento que eu estava dando para os polícia, tudo sem farda, tudo num parque, à vontade. Aí eu, poxa, como que é isso? De bermuda. De bermuda, alguns de bermuda. Sim. O Coronel Marques olhou aquilo, não falou nada, não comentou, não fez nenhum tipo de comentário, mas quando acabou a instrução ele foi lá me abordar. Sou major, sou da diretoria de ensino, blá, 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 blá. Já fiz essas coisas um pouquinho atrás, não consegui fazer. Como que você conseguiu fazer isso? Aí eu contei a história, né? Cara, eu tava achando que ele ia enquadrar você para não fazer e queria saber como que você conseguiu. E graças a ele a gente conseguiu fazer todo o processo. Que legal. Porque ele já tinha essa coisa de ensino também, fazia parte, que ele era pedagogo. Aí tem tudo a ver. Sim. Aí ele explicando tudo isso, ele comentando o jeito dele, as coisas dele. Ele, seguinte, vamos fazer isso. Aí levou a ideia, claro, foi cortado, ele acabou sendo transferido, foi para a academia, fizemos
o teste na academia. Em 2000. 2000 fizemos o primeiro teste na academia de Polícia Militar do Barro Branco, para oficiais, fizemos uma coisinha por causa de uns problemas que estavam tendo. Aí aquilo chamou a atenção. Ele gostou, logo em seguida ele foi transferido, foi para Mauá, ele falou: Barreto, eu quero formar pessoas para trabalhar com isso dentro da polícia. Você ainda quer fazer isso? Quero. Vamos conversar. Aí fizemos uma reunião, eu, ele e alguns oficiais de Mauá. Aí levou essa ideia para o batalhão, pegou as pessoas que queriam trabalhar desenvolvimento humano e a gente começou a formação. Eu, ele e o Miranda começamos a formar o pessoal. E depois de alguns cursos, fizemos o primeiro practitioner. E o primeiro practitioner foi uma coisa legal, porque foi literalmente sem nenhuma condição. O pessoal, durante 9 dias, que até então o practitioner era em 15 dias. E aí eu devo muito ao Gilberto, né, que é o presidente da sociedade de PNL, que eu montei o curso practitioner e falei para ele, ó, tá aqui, eu quero fazer, sim, não vai dar para fazer o ideal, que seria os 15 dias, mas tá em 9 dias, ele olhou, beleza, só me fez algumas correções, me ajudou em alguns pontos, tanto é que eu comento dele acho que nos 2 livros ele tá. Sim. Eu falo dele sobre isso. E essa orientação foi muito importante, porque foi a base de tudo aquilo que eu estava fazendo. Hoje o curso, acho que 90% das pessoas que dão curso de PNL estão dentro de 9 dias também. Caramba, e você inspirou um movimento de reduzir um pouco, porque 15 dias é bastante mesmo, né? Mas é bem interessante. Sim. Aí, com esse curso, a gente acabou desenvolvendo o desenvolvimento de liderança pessoal, que é o DLP, que é um líder trainer personalizado para as necessidades da segurança pública. Então foi uma coisa bem formatado. Qual é a diferença do que a gente fazia para um líder trainer, ou um DL, ou um Lotus, ou qualquer outros cursos de alto impacto? Que todos eram policiais e todos tinham practitioner. Então legal. Todos tinham formação básica de PNL, todos fizeram um curso em institutos diferentes, para a gente poder formar. E como que é a absorção, Barreto, dessa galera que tem uma base? Porque eu percebo literalmente assim, quando a pessoa ela consegue identificar algo bacana, algo que é positivo, aquilo que ela tira do processo é muito maior do que uma pessoa que não faz ideia do que tá fazendo. Quem aparece, por exemplo, líder training é comum, né? Vamos lá viajar, hotel fazenda, chega lá, empurra a pessoa, fecha a porta e vai fazer o curso. Mas quando a pessoa ela vem e ela vem querendo garimpar ouro ali dentro, é uma outra história, não é? Sim, isso que você falou é verdade, a gente também tem isso. Tem um pessoal, vamos lá fazer o curso. Como que é um curso? Você tem que ir. Tem que fazer. Tem que ir, é por você. Mas a diferença é que nós conhecemos a realidade de quem aborda. Por exemplo, quando você aborda alguém na rua, a pessoa fala não, briga tudo, nós sabemos qual é essa diferença. E todos os policiais que estavam dando treinamento conheciam isso. Sim. Então você está falando de igual para igual. Então toda a resistência que a pessoa tem, não existe. Tanto é que a gente, durante todo o tempo, só teve uma pessoa que saiu do treinamento, mas saiu logo de cara. Porque todos sabiam fazer alinhamento neurológico, todos sabiam atender, não era só o head trainer, que é o comum dentro das empresas. Sim. E todos sabiam fazer tudo. Então, você podia fazer a raiva, podia fazer o rebuff, podia fazer a carta, podia fazer projeto de vida, porque todos sabiam fazer tudo. Sim. Era para poder fazer parte da equipe, tinha uns 130 horas de treinamento antes. Então, quem foi para fazer parte da equipe sabia exatamente o que estava fazendo. Sim. E você só fazia aquilo que você achava melhor, já que não tinha a figura do head trainer. E isso ficava muito claro. E essa pessoa que saiu, saiu antes, porque, opa, o contrato é esse. Uhum. Vamos fazer? Já chegou estabelecido já, bem Sim. claro. É isso que vai acontecer. Topa ou não? Não topa, beleza, pode sair. Sai agora. E sai saiu. Agora, saiu. E se arrependeu, e toda vez que a gente fazia curso, deixa eu fazer. Não, a tua oportunidade foi aquela, você não fez. Oh, Jesus. Paciência, vai esperar alguém desistir. Uhum. Só que a procura era sempre maior do que a desistência. Tinha que alguém desistir para ele ir. Sim. Porque senão ele ia tirar a vez de alguém de novo. Sim. E o que muda é a linguagem. Porque tudo que a pessoa vai colocar como obstáculo, nós conhecemos.
O Alex, que inclusive faz parte da equipe hoje que a gente tem, ele foi a pessoa que a gente só teve noção quando ele foi fazer o curso, porque ele já tinha feito Leader Trainer, DL, o Mais Você, ele já tinha feito praticamente em quase todos os institutos. Sim. Então ele conhecia de ponta a ponta. Ele era um perito em Leader Training. É exatamente isso. E quando ele foi fazer com a gente, ele se surpreendeu. Aí acabou o curso, ele deu o depoimento dele, né? Que a gente faz alinhamento neurológico antes de devolver todo mundo, porque a gente não tinha condições de fazer o pós-encontro, né? A gente faz alinhamento no próprio dia, no próprio local. Aí ele deu o depoimento dele e tudo. Eu acho que ele foi a única pessoa que entrou na equipe sem todos os cursos que eram prática de ensino, técnica de feedback, practitioner, um DL, um Leader Trainer, os jogos pedagógicos, então todos os cursos que a pessoa precisava. Acho que ele foi o único que entrou na equipe sem isso. Caramba. Mas é por quê? Por causa da bagagem que ele já tinha. Sim. Então ele somou muito com a gente. E isso foi legal. E Maurício, Moreno, Graziella, Elaine, falando em nomes, Barreto, tem uma galera que já comentou aqui no chat, ó. Lucas Queiroz disse que topa. Acho que ele comentou na hora que a gente tava falando de prêmios. Ele falou que topa. Fernanda Carvalho também. E meu pai tá assistindo. E aí, pai, beleza? Aí o Barretão aqui. Sabia que meu avô, ele era também da Polícia Militar também? Ele foi segurança do Paulo Egídio, aquele governador que teve, ficava viajando por aí com a família do cara, e é o pai do meu pai. E aí, pai, seja bem-vindo. Quem estiver assistindo a gente também aí, comenta aí que tá assistindo pra gente poder dar um oi pra você também aqui, e poder comentar pro Barreto, que você vê que o cara aqui, ele tava no desenvolvimento humano do Brasil desde que tudo era mato, né, Barreto? Fala sério. Desde que você ajudou a pavimentar essa parada toda do que veio a ser hoje esse mercado de curso e de desenvolvimento. O Lucas, esse tem história, tem mesmo. Tem, o Lucas é o Lucas Queiroz? Isso, Lucas Queiroz com Z. Então é meu filho. Então... Aí, Lucas. Aí, que maravilha. Fica com a gente aí. E ele eu uso muito como exemplo. E ele e é legal porque dentro dos treinamentos eu falo exatamente aquilo que eu vivo. Sim. Eu não fico inventando historinha, contando o caos dos outros. Ou melhorando, né? Não fico. Contando uma versão heróica sua. Eu conto exatamente aquilo que eu passo, aquilo que eu vivo, aquilo que eu estou desenvolvendo. E o Lucas entra muito nessas histórias, inclusive as brigas que eu tenho com ele, porque não adianta. Você tem atrito. Exato. Família tem atrito, não tem como. E esses atritos, essas brigas, essas discussões que a gente tem, é muito comum. E eu conto elas pro pessoal. Sim. E a gente até brinca em casa, né? Mas por que isso? Não é porque eu sou muito legal. Porque eu sou incrível, eu sou demais. Então. E ele viu isso com alguns alunos, né? E ele fala que o que eu falo, ele fala, não pode ser meu pai. O pessoal falando, não pode ser meu pai. Meu pai é chato pra caramba. E tudo isso faz parte do processo de desenvolvimento e de crescimento. E é essas coisas que eu levo para os treinamentos. Sim. Tanto é que uma grande dificuldade que eu tive foi quando eu peguei o practitioner e foi colocar na pós-graduação. Porque durante muito tempo eu dei o treinamento, uma grande... E a coisa que eu mais fazia era tirar os nomes, nomenclatura, para deixar 100% de vivência. Deixava a pessoa saber o que era um rapport, o que era um switch, o que era uma ponte ao futuro, tudo, o nome das técnicas, tudo bem, mas não ficava dando detalhe técnico disso, fazia a pessoa vivenciar. Sim. Eu fiz isso durante muito tempo. E eu ficava assim, quem se forma em practitioner é o quê? É um praticante de PNL. Qual o reconhecimento que tem? Tem o reconhecimento da Sociedade Brasileira, tem o reconhecimento da Universidade Corporativa de PNL, tem o reconhecimento do Instituto Rodrigo Fonseca, do método... Mas não tem nada, o Estado, ninguém reconhece isso como uma formação. Eu falo, não, e ainda mais eu, professor, não tem alguma coisa que está errada.
Aí no practitioner que eu fiz, dentro do olhar de Bia, tinha duas professoras, a Helenice e a Adriana. Tinha mais alguns professores, a Helenice era a diretora, a Adriana a coordenadora pedagógica. Aí a dona Helenice, Barreto, por que não faz isso num curso para a gente colocar de pós-graduação, a graduação, alguma coisa, ou fazer isso na faculdade? Eu pensei, pô, eu já tinha feito isso durante uns 6 anos, eu tentei fazer isso e ninguém dava atenção, eu desisti. Quando a dona Helenice falou, ó, graças ao olhar de Bia, quando ela falou isso, eu falei, não, eu vou pegar. Aí eu rodei mais uns 6 meses atrás de alguém, nada de rolar a ideia, eu falei, quer saber? Desisto. Aí numa conversa, mas já com tudo na cabeça. Tudo montado já. Já. Aí numa conversa que não tinha nada a ver, era dentro da área de segurança, movimento político. Aí eu conversando com o Alexandre, o sargento Alexandre, aí tinha um outro Alexandre lá, ele falou, esse aqui é o Alexandre, que não sei o quê, esses cursinhos que você dá aí, ele que gosta dessas coisas. O Daibert? Não. Outro. Ah, tá. Era o Alexandre, que é o professor João Alexandre. Ah, ok. Conversa com ele aí que eu tenho umas coisas para fazer. Que Não tem mais o que fazer. Não, ele foi atender um pessoal, eu com 5 minutos de conversa com esse professor João Alexandre, ele falou, nossa, isso é muito bacana, meu, por que você não transforma isso numa pós-graduação? Falei, pô, você tá de sacanagem, eu acabei de desistir disso. De abrir mão. Ele falou, você consegue fazer um currículo, montar um currículo para mim? Monta um currículo que eu aprovo essa pós-graduação para você. Eu falei, caraca, agora. Tá brincando. Fui embora. Eu tava fazendo alguma pós, não lembro qual que era. Eu não. Era a minha esposa que tava fazendo uma pós na FGV, eu tava fazendo outra pela Universidade Federal do Rio. Aí eu olhando aquilo, falei, calma aí, deixa eu pegar os currículos. Eu peguei os currículos, fiz umas comparações. Falei, opa, consigo montar esse currículo. Em 3 dias montei o currículo da pós. E eu queria o quê? O practitioner como uma pós-graduação. Então, eu estruturei o practitioner, todos os exercícios do practitioner em 12 módulos, blá, 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 blá. Fiz, mandei para eles. Em menos de 6 meses ele publicou no MEC. Caraca. A primeira pós-graduação em PNL do país. Porque se você pegar curso de PNL, você vai pegar curso de RH com a matéria de PNL, curso de administração com matéria de PNL. Você vai pegar curso de psicologia hoje, inclusive, com matéria de PNL. Então você vai pegar muitas coisas. Mas não de PNL puramente dito. Exatamente. Mas a minha dificuldade... Aí quando ele aprovou, ele falou, tá aqui, pode montar o conteúdo agora. Eu falei, pronto, agora ferrou. Porque eu passei quase, na época, acho que uns 15, 18 anos, tirando toda a linguagem técnica da PNL. Agora, se o curso vai para uma pós-graduação, não pode ser mais da linguagem coloquial. Sim. Tem que ser uma linguagem acadêmica. Sim. E aí foi o trabalho de reverter todo esse processo. Caraca, Barreto. Mas foi muito bacana. Aí a gente conseguiu. E foi uma boa vitória. Tanto é que eu precisei negociar com a faculdade, a primeira turma, porque tem que ter os reitores da faculdade presentes, tudo. Hoje, nas 5 turmas depois, é que eu tenho condições de colocar os professores do jeito que eu quero, porque eu não queria que ficasse também com curso com cara de faculdade. Sim. Porque você está falando de habilidade humana. A habilidade humana é trato. Sim. Então, como você vai fazer um curso nesse sentido com cara acadêmica? Sim. Pegando um cara que não é do meio, professor que dá aula de, sei lá, história da contabilidade, vai meter ele para fazer... Mas tinha os reitores, tudo. Hoje, 5 turmas depois, eu tenho liberdade. Essa próxima pós que a gente vai fazer, aí eu tenho 100% de professores que são comigo. Então, é o meu pessoal, todos têm a pós em PNL, todos são master practitioner. Então, todos têm o conhecimento daquilo que eu faço e do jeito que eu faço. E a gente conseguiu tirar a cara de faculdade, né? O curso, acho que a primeira e a segunda aula, tudo bem. Uma coisa mais... Então, veja bem... Necessita, né? Olha, isso... Mas da segunda aula em diante, porque as aulas são gravadas, é online, e tem aulas ao vivo. Da terceira aula em diante já virou todo mundo amigo. Que legal. Aí a gente já tem aquele vínculo que tem dentro dos cursos de desenvolvimento humano. Sim.
Mesmo estando um em Pernambuco, outro em Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Falando Bahia. Em Pernambuco, aqui a Gorete Dinardo falou: estou assistindo aqui de Pernambuco, seja bem-vindo, Gorete. Seja bem-vindo. Mania. Tá lá, maravilha. Tá longe, hein? Tá longe. E eu fui. O que é isso? Ó, ela, aproveitando. Esse livro aqui, era o meu bate-papo com o professor João Alexandre. Maravilha. Não, professor João Alexandre não, o Coronel Marcos, que já faleceu. A gente conversava bastante sobre Deixa educação. eu mostrar aqui na tela aqui para o pessoal. Coloca aqui na minha cara, Bia, para colocar aqui na tela. Esse livro a gente usava muito na educação. Sim. E aí a gente conversando, aí ele faleceu, falei, eu vou colocar as nossas conversas aqui. E tá aqui as coisas que a gente falava, do jeito que a gente conversava, os nossos bate-papos, as coisas ligadas à educação. Trabalho pedagógico, como que se faz, trabalho interdisciplinar, foi para o papel. Aí eu fiz esse livro e fui para Pernambuco. Por quê? A minha primeira cidade, onde eu nasci, Escada. Então eu fui para lá fazer. E desenvolver um treinamento em cima dele, que é o Practitioner Educacional, que é um curso de formação para professores trabalhar habilidades emocionais. Porque nos últimos anos não, né? Na verdade, a obrigatoriedade vem de 98, por causa de uma lei que fizeram na LDB, tudo, criou-se um monte de obrigação e não foi dado nenhuma formação para o professor. Então o professor tem que falar de projeto de vida, o professor tem que falar de habilidades emocionais, socioemocionais, agora até os currículos itinerantes, tem um monte de coisa aí, mas ninguém falou para o professor como que é que faz isso. Verdade, né? É exigido e não só isso. Tem que ter. Tem que ter. Você vai trabalhar habilidade emocional. Aí tem algumas pessoas que começaram a caminhar dentro disso e desenvolveram um manual. Legal. Só que pessoas você não coloca dentro de um manual. Exato. A reação de cada um você não coloca dentro do manual. Então tá a base do que você vai fazer. Por exemplo, cadê o Profoco? Cadê? O PGQE, que é o Programa de Gestão da Qualidade Emocional em Sala de Aula. Isso é um curso online que quem quiser, é só entrar no carlosbarreto.com.br, dentro do curso de professores, está isso lá. A pessoa faz o quê? Baixa para ter noção, não precisa fazer esse curso por causa da minha passagem dentro do CPP. Hoje eu sou vice-diretor no CPP Guarulhos, onde o Márcio me convidou e a gente conversando. Aí eu peguei e tirei o meu curso, que ainda tem o pago, né? Claro que se alguém quiser fazer o pago é 280, tá, gente? É só entrar lá, fazer. Tranquilinho, dá pra parcelar, não dá? Dá tudo, tranquilo. Tá lá no Hotmart, dá pra fazer tranquilo. Tem 12 se quiser. Mas por causa dessa parceria com o professor, entendendo que o professor precisa ter no mínimo a noção de que aquilo existe, se ele não tiver a noção de que aquilo existe, como que faz? Exato. Jamais vai saber. Por que eu não tinha necessidades? Lembra que eu falei da minha infância que eu tinha um verdadeiro quintal? Sim. Por que eu via aquilo como quintal? Porque eu não via outras coisas. Então, se eu não conheço outras coisas, não tem como. Por que hoje tem um monte de gente com ansiedade, síndromes diversas aí? Porque vive dentro dos YouTube, Facebook, Instagram, onde todo mundo é feliz. E a verdade não é essa, não é todo mundo feliz o tempo todo. Sim. Eu até separei aqui uma tirinha aqui de Instagram pra comentar com você, porque eu sabia que a gente esbarraria nisso em alguma hora. Aqui, ó. Um Zolpidem pra dormir, um Venvance pra acordar. Ó que legal. Acrescenta mais um Escitalopram pra rebater a ansiedade. Rega tudo com gin e vape. Finaliza com uma reposição hormonal e um pré-treino cheio de cafeína. E tá aí a receita do jovem moderno aí, do rapaz moderno. É exatamente esse cenário, né? E isso que você acabou de falar, eu e o professor João Alexandre, o pessoal que tá aí no curso de férias, a gente desenvolveu um curso de férias para jovens e adolescentes de 14 a 21 anos, que é dentro do terceiro setênio. Dentro do terceiro setênio, essa molecada aprende pelos desafios. Então fica todo mundo socado dentro de casa, sem fazer nada, só no YouTube.
O único problema é que os pais que colocarem os filhos para fazer esse curso com a gente vai ter a molecada só vai poder usar o celular na hora do jantar. Sim. Fora isso, tá sem celular o dia inteiro. O que vai ser a morte para eles. Né? Sim, é algo parecido com a morte. Mas vai trabalhar diversas outras coisas, vão aprender diversos outros jogos pedagógicos, regras, tudo, vão montar o próprio acampamento deles. Claro que é tudo num ambiente controlado, porque a área de treinamento lá, se eu não me engano, são 43 mil metros quadrados. Sim. Então, apesar que é o centro de treinamento de Cotia, né? Apesar de ser um espaço grande, é um espaço controlado. Então a gente consegue, até o lugar que eles vão montar o acampamento deles, é um lugar controlado. Não tem como eles montarem acampamento onde eles quiserem, do jeito que eles quiserem. Não, tem regras, tudo tem regra. Aprender a trabalhar em equipe, obedecer, ver exatamente o que fazer. E o que é mais importante, ver o lado bom, né? Os pais podem ter folga de 9 dias dos filhos. E quando voltar, vão ter provavelmente outros filhos, porque uma das tarefas deles, dentro, claro que é tudo construído, né? Não é uma coisa que você pega e impõe. Não, sim. Porque se você impor alguma coisa para jovem, a primeira coisa, não quero. Não quer, exato. Então, é tudo trabalhado. No dia, em um dos dias, eles vão preparar a própria refeição e a recepção dos pais também. A refeição, o encerramento vai ser produzido por eles. Claro que tudo controlado, tudo devidamente organizado, cada coisa no seu lugar. É literalmente trabalhar regras, ponto. Que é uma coisa que falta, né? E se distanciar um pouco do celular e tal. Exatamente. A gente lá em casa, Barreto, a gente assim, né? Mais minha esposa que tá mais tempo com as crianças. A gente tá impôs celular zero em casa, assim, pra eles, porque antes cada um tinha um celular, então a gente regulava as horas, né? Vai ficar 1 hora só por dia. Beleza, maravilha. Mas a gente começou a ver que até essa 1 hora tava ferrando as crianças, porque elas ficam meio zumbi, minha filha ficava tropeçando em tudo que era coisa, o meu filho fica sem querer sair de casa, sabe? Vou na padaria, ele não quer ir junto. Vou no mercado, ele não quer ir junto. Vou levar o carro pra abastecer, não quer ir junto. Agora que tá sem celular, você passou a mão na chave assim, onde você vai? Posso ir? Posso ir com você? Você não quer ir na padaria não, pai? Preciso que você quer alguma coisa? Ah, não, só pra gente andar um pouquinho, né? Então... aproveitando, e os pais que quiserem que o filho vá, eu não falei com o professor João Alexandre, né? Mas, professor João Alexandre, tudo bem que vai ser dentro do seu ambiente, né? Se alguém se inscrever, porque eu acho que na minha página tá lá o curso de férias. Tem um contato lá de telefone. Se alguém se inscrever, eu colocar o contato, mas colocar o podcast Maurício Dantas, 10% de desconto. Olha, ao vivo. Como ele não respondeu, ele não falou não, né, que talvez ele tá dando aula. Consentiu. Né? Consentiu. Se você conhece a Fernanda Carvalho, ela é nova aqui, hein? Fernanda Carvalho de Tamandaré, Praia dos Carneiros, nos forneceu esta sumidade. Legal, seja bem-vinda. Então deve ser professora de lá. Professora, e a Patrícia Rô como amiga, querida. Você viu essa publicação aí também do Zolpidem, né? Eu fiquei impactadíssimo, porque é muito verdade. Né? A molecada em si aí com essas coisas todas. E Barreto, a gente estava comentando sobre toda essa institucionalização que você trouxe do desenvolvimento humano dentro da PM, né? Eu acompanhei uma parte da luta que não querendo falar de governo ou de serviço de segurança pública aqui, mas tentar implementar algo que cuide de quem tá ali todo dia protegendo. É um desafio, não é, Barreto? Mas a gente precisa entender algumas coisas, né? Lembra que eu falei das crenças? Eu dei o meu exemplo de crença pessoal com o meu avô. Uhum. As empresas também têm as suas crenças institucionais. Se a sua crença sozinha, só a sua, de ninguém mais, só a do Maurício dá trabalho, imagina de uma empresa como a de professores, por exemplo, que tem 400 mil professores no estado de São Paulo. Vamos pegar uma empresa pequena então, vamos pegar que nem a Fernanda falou, vamos pegar a prefeitura de Tamandaré.
E Tamandaré foi onde quando eu escrevi esse livro, desenvolvi o practitioner educacional com carga horária cheia, levei para Tamandaré, foi o primeiro lugar que eu apliquei o practitioner. Ainda foi a primeira versão dele, agora ele já está remodelado, que eu entendi as necessidades para fazer isso. Então a prefeitura de Tamandaré, a prefeitura não, a Escola Estadual de Tamandaré foi a primeira escola no país a ter um curso de formação de habilidade emocional. Aí veio o meu lado perfeccionista, né? Não foi aquilo que eu queria, não foi o ideal, por causa do jeito que aconteceu, dos horários da turma, com compromissos. O primeiro dentro daquilo que eu quero realmente, que vai ser 100% do jeito que eu planejei, vai ser agora em julho, em Guarulhos. Com uma escola estadual lá da Irmã Celeste. Vai ser o primeiro treinamento do jeito que eu pensei ele, com os 5 dias, completo, tudo, professores tudo acompanhando, tudo certinho. E dentro desse processo, a dificuldade é o Estado perceber isso que você está falando. Porque o Estado ele não vê de forma individual a pessoa. Ele sabe que tem problema, ele sabe que tem dificuldade, mas não sabe o como fazer. Sim. Para ele fazer o como fazer, tem que alguém ter feito isso. Provado que dá certo. Eu vou dar um exemplo bem simples. Hoje a briga está com o secretário de Educação aqui no estado de São Paulo, porque ele não era daqui de São Paulo, ele não era da educação de São Paulo. Ele traz uma experiência que deu certo no lugar onde ele estava. Quais são as nossas necessidades? Opa, tem que alguém ter passado pelas necessidades e ver. Ah, mas não vê. Por quê? Eu vou pegar exemplos bem simples. A educação ela é vista de forma política. Ela não é vista de forma... Uma coisa que eu falo com alguns professores é que o melhor exemplo de que a gente tem muita coisa que pode melhorar é o cursinho preparatório. Sim. Porque o cursinho preparatório mostra que aquilo que nós fazemos em sala de aula não é o suficiente para ele passar num concurso. Numa faculdade, etc. Numa faculdade, em qualquer lugar. Então, se a gente precisa do cursinho preparatório, a indicação do que a gente está fazendo pode ser melhorado e muito. Mas se você falar isso... Não, você está falando que a escola estadual não presta, mas eu faço muito bem. Aí a gente vai para o indivíduo. Sim. A gente vai para o indivíduo. Os professores, e eu aposto muito em educação. O Rica, a gente do Olhar de Bia, a gente conversando bastante, algumas coisas a gente chegou no lugar certo, né? Acho que está até nesse. Deve estar no começo aqui. Você tira tudo do município, você tira tudo da escola. Só não tira tudo do bairro, só não tira a escola. A escola fica. Apesar que agora estão fechando algumas escolas, mas as escolas estão no bairro o tempo todo. Sim. Abre mercado, fecha mercado, abre padaria, fecha padaria, o pessoal abre igreja, muda, fecha igreja, fecha igreja, tudo, mas a escola está ali. Sim. Então você tem que dar atenção a essa escola. E é por isso que nos últimos anos, desde que a gente aprovou a pós-graduação em PNL, eu foquei em educação. Tem a parte de segurança pública, tem um livro que está pronto, está na editora, que é a PNL dentro da área de treinamento na segurança pública, mas o foco está em educação. E aí a gente volta de novo ao que você falou, é difícil, por quê? A instituição tem crenças muito mais fortes do que individual. Uma crença individual, você pega 5 dias de treinamento, você consegue mostrar para a pessoa que aquilo é uma crença. Por exemplo, a minha esposa fala uma coisa que é bem interessante, né? Os alunos conversam dos pais no grupo. Ah, não, professor, não, mãe, é que os alunos não gostam de ler. Ela fala, pô, então o professor já fez o quê? Já rotulou que o aluno não gosta de ler. Se o aluno não gosta de ler... Tá resolvido. Tá resolvido o problema, não precisa fazer ele ler, ele não gosta. Exato. Resolvemos, ele não gosta, acabou. Pronto, resolveu. Aí mostra que o quanto nós somos incompetentes para ver coisas diferentes. Mas como que você vai permitir ver coisas diferentes se o jeito que você está formado é o mesmo? Vou dar o meu exemplo de novo. Eu me formei em História em 89. Esses dias, quando estava conversando com o Márcio, eu peguei o Márcio, que é o diretor do CPP lá, eu peguei o currículo para ver. E, por acaso, é o mesmo currículo de 89. Nossa, isso é verdade, né?
A sala de aula é a mesma. É tudo mesmo. Então, o espaço psicogeográfico, o professor não consegue... Não é que ele não consegue, ele não sabe que pode utilizar, porque ninguém ensinou isso para ele. Sim. E usar espaço psicogeográfico é uma habilidade emocional. Então, como que você vai ter aquilo que você não aprendeu? Como que você vai ensinar? Se não aprendeu, não tem como ensinar. Estão colocando professores para dar aula de projeto de vida e empreendedorismo. O que eu, que sou formado em história, vou falar de empreendedorismo? Eu não sou empreendedor para falar de empreendedorismo, mas eu vou cumprir a grade curricular. Então a gente sai cumprindo grades curriculares e não para olhar a necessidade que o aluno tem. Eu, na época, dando aula no Brotero, eu já falava com os professores, uma caixa de sabão em pó tem muito mais informação do que uma aula de química de qualquer professor. Caramba. Isso em 2004, 2005. Imagina hoje que esse celular aqui, que nem é um celular tão bom, é um celular mais ou menos, tem mais informação do que um computador que levou o homem à Lua. Sim. Isso na modular. A molecadinha nasce, não sabe falar, mas já sabe mexer o dedinho. Desbloquear a tela, né? Desbloquear a tela, mandar mensagem com emoji. Sim. Ele ainda não aprendeu a falar. E como que a gente vai continuar dando aula do mesmo jeito? Precisa fazer isso. A ideia de habilidade emocional em sala de aula, eu sou 100% favorável. Sou 100% favorável. Só que você precisa preparar os professores para fazer isso. Que não tem como o professor fazer isso se não for preparado para fazer isso. E não tem como ele fazer isso se ele não souber o básico. Para ele saber o básico, ele precisa saber que existe. E para ele saber que existe, aí eu tenho o PGQE lá, né, que é o Programa de Gestão da Qualidade Emocional em Sala de Aula. Sim. Ele vai descobrir que tem. Como ele vai fazer, de que forma que ele vai fazer, é dele. Porque uma das coisas que eu acho interessante é quando tem gente dando aula para professor e fala assim, não, você tem que fazer assim. Não, você não tem que fazer assim. Você tem que fazer do teu jeito e é com o teu jeito que você vai apresentar novos recursos. E alcançar o resultado. Exatamente. Mas isso depende do quê? Como é que você funciona. Sim. Não adianta, que nem os cursos de oratória que eu dou, né? Primeira coisa, eu já fiz um curso, a pessoa fala que eu faço isso. Não, calma. Você tem a tua característica, você não precisa fazer do jeito que eu faço. Sim. Por exemplo, eu falo, pegar o exemplo da Michelle, como que é que ela fala? Nu. Apareceu a Margarida, leu lá. Ela fala mesmo. Ela fala mesmo. É o jeito dela. Ela não precisa fazer que nem eu. Uhum. Então é com o jeito dela que ela vai apresentar a informação. E eu, a mesma coisa, com o meu jeito que eu vou apresentar a informação. E você, do teu jeito também, você apresenta informação. Agora, se você quiser fazer o que eu faço, você pode fazer? Pode. Só que você vai ter que me estudar, que inclusive é uma técnica do pós-master, né? Que é a modelagem. Você vai ter que me modelar, sim, fazer tudo direitinho. Então é um processo longo para fazer isso. Não é tão simples. Agora, é muito mais fácil você ser você, né? Exato. Você não precisa me imitar. Você tem características que é muito melhor do que mim em vários aspectos. Para que você vai fazer o que eu faço? Pega a informação que eu tenho e do teu jeito você apresenta. E é isso que a gente trabalha dentro desses cursos. Sim, e uma coisa que é interessante também, que você só vai desenvolver o seu jeito com volume de trabalho, né? Não é a primeira palestra sua que vai ser para sempre assim. Não é o primeiro texto que você escreve que vai ser para sempre assim. Você vai... por exemplo, o primeiro podcast que a gente fez, volta aí no canal. Cara, foi de um jeito. Esse aqui tá sendo outro. E cada vez mais tá mais natural. Cada vez tá mais gostoso. Cada vez dá mais vontade de assistir o próximo, porque a gente vai aplicando, vendo que melhora. Claro, colhendo feedback, né? O que você achou, o que você achou. Ah, achei que você falou muito né e ficou pensando muito. Isso, já ouvi isso daí no comecinho. Beleza, no próximo eu vou concentrar e não cair nessa. E vai, né? E você vai se acertando e vai lapidando quem é você. Mas sem passar por esse processo de maturação, não vai, né, Barreto? Há uns 2, 3 anos atrás eu comecei a fazer vídeos no YouTube. Aí eu via tanta gente falando tanta coisa que chegou uma hora eu falei... E eu tentava fazer o que as pessoas falam. Eu falei, quer saber? Eu falo para as pessoas fazerem isso. Por que eu não faço? Então, parou, vou fazer do meu jeito. Vou acertar, sim, o meu fundo, vou acertar minha apresentação do jeito que eu quero. O meu mundo é acadêmico. Sim. Então é dentro do mundo acadêmico que eu vou ficar. E desenvolver isso faz parte de um processo, como você falou. Que nem esse livro aqui, ó.
Lembra que eu falei da professora Adriana e a professora Helenice? Sim. Conversando com elas, elas fizeram um TCC, e dentro do TCC dela estava a aplicação da PNL dentro da escola, do jeito que a direção veio, do jeito que a coordenação pedagógica via. Eu falei, nossa, posso publicar? Me empresta aqui. Posso publicar isso? Que legal. Por quê? Porque eu tinha experiência de sala de aula, não de coordenação e não de direção. E era uma coisa que eu queria. Sim. Como que você coloca essas coisas para funcionar? E aí, a hora que elas falaram isso, aí a hora que eu vi o TCC dela, eu falei, putz, é perfeito, caiu como uma luva. Posso publicar? Aí a gente conversou tudo, beleza, me autorizaram, e a gente publicou junto, né? A Adriana, eu e a dona Helenice, que é a PNL em sala de aula, como potencializar o aprendizado dos seus alunos. Deixa eu colocar aqui pro pessoal ver. Vem aqui, Bia, pra gente, por favor. E esse aí a gente poderia sortear como? Olha, o pessoal pode mandar aqui na descrição do vídeo, vai estar o seu Instagram e tá o meu Instagram. Aí você vê, quer que o pessoal, você sorteia isso lá, vai lá, chama você, ou quer que me chame aqui, eu faça um sorteio? Faz você o sorteio, do jeito que você achar melhor. Perfeito, perfeito. Então vão lá no meu Instagram, fala assim, quero o livro, e quem mandar quero o livro lá, a gente sorteia entre as pessoas, pode E qual ser? que é o Instagram? Tá aqui na descrição, é o Maurício Dantas. Também tá aqui na tela aqui também, Bia. Quiser colocar o... Ah, não, a Bia colocou na tela aqui já. Já? Aí, a Bia tá 1000 grau. Tá brincando? Você tá dormindo, não, tá tentaça ali na conversa. Então, pode mandar lá no meu Instagram que quer o livro. Tiver, né, mais do que 2 pessoas, a gente vai sortear. Se tiver 2, quem mandar primeiro ganha. Então é só entrar no @o Maurício Dantas. Isso. E me falar que quer o livro. E falar que quer o livro. Aí, ó. Exato. Só a Patrícia que não vale que ela tá na Alemanha. Não vou mandar internacional, não. Patrícia, não manda não, tá? Tô brincando. Eu vou lendo pra você no WhatsApp, tá, Patrícia? Eu leio um capítulo por áudio e você vai ouvindo. Mas brincadeiras à parte, Barreto. E você conseguiu essa visão da turma da coordenação e da direção. Direção, coordenação e sala de aula. Não, já Sim, já fica aqui já, beleza. Direção, coordenação e sala de aula, aí eu consegui fechar aquilo que eu queria dentro da educação. Então, teve esse primeiro livro, que foi o Start, o curso Practitioner. Aí, logo em seguida, esse segundo livro, trazendo a visão dos 3, e aí fechou isso aí. Agora, o próximo livro vai ser sobre o envolvimento dos pais dentro desse processo e as crenças dentro da instituição educação. Porque aí a gente fecha, que é o terceiro livro. Só que antes de ter o terceiro desse, vai sair o de segurança. Que esse aqui eu coloquei em 2020, dezembro de 2021, dezembro de 2022 e o próximo da educação, dezembro de 2023. Aí eu fecho aquilo que eu quero dentro da área da educação. Perfeito. E, cara, que contribuição, hein, Barreto? Porque, ó, fundou pós-graduação, tá implementando no sistema, né? Nada obstante, né? No sistema. Sim. Cara, que magia, que incrível. Mas isso é por quê? Quando você quer as coisas certas, as pessoas se aproximam, né? Sim. As pessoas se organizam. Se organizam, exatamente. E você, hoje em si, qual que está sendo a sua dedicação na questão de cursos em si? Eu percebo que você já está muito envolvido na questão educacional. Essa questão educacional é algo que você está encabeçando por conta própria, você tem apoio de pessoas, a gente comenta aqui sobre o olhar de Bia, né, tal, lá na polícia também. Como que tá, assim, quem que tá sendo um pano de fundo interessante para você poder fazer o seu trabalho hoje, tanto dentro do sistema educacional, quanto no sistema corporativo? Uhum. Como que tá sendo isso? Na verdade, quando você começa a mexer com essas coisas, a tendência é o pessoal se afastar. Sim. Então, eu estou fazendo isso com o quê? De instituição. É o CPP Guarulhos, que o Márcio é o diretor lá, eu sou vice-diretor, e a gente colocou isso como uma das bases para o Centro Professorado Paulista. É o pilar educação, formação. Do CPP. Então, tem o CPP dentro da área da educação.
E isso é eu e o Wilson, que trabalha comigo, a gente trabalha juntos já há algum tempo, a gente divulgando isso para as escolas, para todo lugar. A vantagem e desvantagem. A vantagem é que eu posso escolher o que fazer, quando fazer e onde fazer. A desvantagem é que o número de pessoas alcançada é muito pequeno, né? E como eu tenho mais história para trás do que para frente, então dificilmente eu vou ver isso sendo implantado no Estado. Primeiro porque eu não tenho lobbies, né? Sim, que precisa, né? Para estar movimentando politicamente tem que ter. A estrutura de Estado, sim. Apesar de já mandar boa parte, principalmente da educação, nunca fiz isso. Da educação eu ia estar mentindo se falasse, mas da segurança pública, a parte de habilidade emocional, eu já mandei para vários deputados estaduais, federais, já mandei para secretarias de segurança, mas a instituição é difícil de você mexer. Sim. Porque eu sou visto como uma pessoa de dentro da instituição. Sim. Então fica difícil de você fazer qualquer tipo de mudança por causa das crenças institucionais. É muito mais fácil acreditar que é um problema normal do que um problema que pode ser resolvido. É muito mais fácil falar lide com isso do que vamos tratar disso, né? Exatamente. É exatamente isso. E isso faz parte do processo. E eu entendo desse processo, porque eu vivi dentro desse processo de segurança pública e vivo dentro desse processo de educação. E as duas coisas eu vou levando juntos. O que tem? Tem alguns treinamentos, as coisas que eu faço que você perguntou, né? Dentro da segurança pública tem treinamentos específicos que eu mandei como proposta, inclusive para o Comando Geral da Polícia, que são formas de desenvolver. E a minha ideia não é eu estar desenvolvendo esses treinamentos, é eu formar pessoas, porque o meu sonho era, quando eu saísse da polícia, ter dentro da polícia equipes em cada comando, em cada grande comando, desenvolvendo treinamentos. Porque fica muito mais fácil. Em 2023, 2022, morreu um policial a cada 11 dias. Ou melhor, um policial a cada 11 dias se suicidou. Tem equipe de psicólogos dentro da polícia que são altamente competentes, muito bom, mas é humanamente impossível dar conta da demanda. Dar conta da demanda, não tem como. Não dá, não tem como. Então você precisa de alguma outra forma de realizar esse trabalho. E uma das formas seria isso, você preparar pessoas para lidar com pessoas, mas principalmente o público interno. Isso dentro da segurança pública. Dentro da educação tem esses cursos que eu desenvolvo, essas coisas que eu faço, essas coisas que eu mostro, mas também é consequência de trabalhos, né? Coisas que eu faço. Fora isso, tem os cursos que a gente faz em aberto, que é nesse curso para crianças, para jovens, na verdade, sim, né? Que é incutir o curso de liderança, também com um formato de um pouquinho diferente do que o pessoal... E isso eu agradeço o pessoal da Latam. Tem acho que é... Não, deixa eu falar o nome dela certo. Olha aí. Porque eu vou falar o nome errado. Não, aí vai ficar chateada. Latam. É a Aline Galdino da Latam. A gente conversando uma vez, nos conhecemos através da Gratela, que fez um curso, tudo. Falamos de um curso, ela falou, um curso para o meu pessoal. Eu falei, não, vamos formatar. Aí, graças a elas, eu consegui formatar um curso para o pessoal que dá treinamento dentro da Latam. Para quem é treinador interno. Isso. Que eu achei muito bacana por causa do desafio. Então, eu tinha que fazer um curso onde tivesse liderança e equipe. Sim. Com a base da PNL, que é a comunicação técnica de rapport. E como era um grupo altamente desafiador, a gente acabou desenvolvendo um curso de liderança totalmente diferente de tudo que se tinha. Porque se você fosse falar de, sei lá, de motivação, o pessoal já vive isso, já é o métier dele. Se você for falar de liderança, já vivem isso. Se você falar de equipe, já tudo eles já vivem. Gestão de tempo. Já fazem parte do processo deles. Crise, emergência, já faz parte de tudo que eles fazem. Aí eu falei, o quê? Vamos fazer alguma coisa diferente? Aí conversei com o Alexandre, aí a gente fez um primeiro módulo dentro do Olhar de Bia e o segundo módulo no centro de treinamento lá do Alexandre, porque tinha condições de fazer tudo diferente.
dava para fazer o passeio cego, por exemplo, dentro do ambiente totalmente impróprio para fazer isso. É impróprio, mas com condição controlada. Sim. Trabalhar crenças. A gente trabalhou crenças sentado no chão, perto de um rio. Então, é coisa muito mais fácil para se fazer. Fácil, ó. Eu estou colocando a minha experiência como uma regra. É uma coisa que foi simples de estrutura, sim, porém bem diferenciada. Com impacto, né? Exatamente. E não foi nada de alto impacto, foi tudo de forma ecológica. Sim. Causou impacto na vivência da pessoa, porém sem aquelas coisas do alto impacto, foi 100% ecológico. E acabamos desenvolvendo um treinamento de liderança totalmente ímpar. Que interessante. Você está usando um termo ao longo da nossa conversa muito interessante, que eu quero que você explore um pouco mais, que é o ecológico. Eu vou falar o que eu entendi, né, já usando o PNL aqui. Vou falar o que eu entendi e você fala se eu entendi direito. O que eu entendi que o ecológico é algo que não vai deixar a pessoa com as estruturas completamente abaladas, que é o que o alto impacto normalmente faz. Você vai lá, toma 3 tapas na cara, um soco na costela e sai transformado. Isso é normalmente alto impacto. O ecológico seria algo que também gera transformação, só que sem essa emoção toda, ou sem essa levar a pessoa ao extremo do extremo. Como que é o ecológico? É exatamente isso. A ecologia é uma das técnicas da PNL. No curso Practitioner tem um módulo ecologia, você vai aprender a trabalhar ecologia. Para dar um exemplo bem simples disso, projetos. Eu vou pegar o meu projeto, tá? Em 2000 eu queria trabalhar com PNL. Eu queria trabalhar com treinamentos. Como que eu faço isso? Se eu quisesse fazer na hora, eu tinha que romper tudo que eu tinha. O que eu fazia, do jeito que eu fazia, teria que ter um rompimento de alguma coisa. Eu poderia fazer isso? Provavelmente sim. Provavelmente aconteceria de forma muito mais rápida ou não. Ecologia é você fazer aquilo que você quer fazer, quer realizar, só que respeitando o que está à sua volta e você. Então eu vou mudar, não é porque você quer que eu mude. Eu vou mudar porque isso é melhor para mim. Eu vou reconhecer isso para mim. Tanto é que eu levei quase 20 anos desenvolvendo esse processo. Que interessante. Então, a ecologia é exatamente isso que você falou. É eu desenvolver habilidades que eu quero, que eu preciso, que eu tenha, mas de forma consciente. O alto impacto, você precisa, acorda para a vida e muda. E você sai meio... Pô, o que eu mudei exatamente? Você não sabe exatamente o que você mudou. Você sabe que mudou alguma coisa. Te empurraram na piscina gelada, tiraram, você de repente estava seco e já vai pro mundo. Exatamente. Dentro a formação, o practitioner é altamente ecológico por causa disso. Você vai fazer o que você quer, do jeito que você quer. Você vai receber informação. Claro que o jeito que a informação é apresentada e o jeito que o treinamento é montado, dificilmente você não faz aquilo que está sendo pedido. Sim. Você se boicota. Eu vou dar um exemplo bem simples. A Elaine, eu estou falando dela porque eu já falei isso para ela várias vezes. Hoje ela faz parte da nossa equipe. E ela ela fez o primeiro practitioner, aí depois fez o segundo. Quando ela fez os outros treinamentos, fazia parte da equipe. Aí ela, no meio do terceiro practitioner, ela veio, é isso. Ela já como o anjo. Uhum. Já como anjo, que ela viu aquilo. É isso que eu faço. Então você, durante o treinamento, você vê que a pessoa está se protegendo, não escondendo, né? Ela está se protegendo das emoções, dos sentimentos. Você respeita, porque é o momento dela, ela não quer aquilo, ela não quer fazer aquela mudança. E uma das coisas mais difíceis quando você faz o practitioner é você ver claramente que o outro tem limitação. Você vê claramente que o outro precisa de ajuda, mas ele não quer. E se ele não quer, você respeita. E ele tá agarrado naquilo, né? Então, paciência, aceita, respeita aquilo. Você sabe que está fazendo mal, que ele poderia ser muito melhor, que poderia ser várias coisas diferentes de fazer. Mas a base, como é a ecologia, é você respeitar o momento do outro, você respeita.
Perfeito. Porque mudar não é fácil. Não é mesmo. Vou pegar o exemplo da Elaine. Aí foi fazer o Master. Aí do Master também já se proteger. Você vê, tá, né? Aí, teve... acho que foi a única vez que eu falei diretamente pra ela o que eu tava pensando. Porque eu nunca falei nem pra ela, nem pra ninguém. Sim. Mas ela, como já faz parte da equipe, como já tá aí, veio perguntar, se perguntou. Perguntou o que eu ouvi, né, Barreto? Ela foi a única vez que eu lembro durante todos esses 20 anos aí que eu falei pra alguém: Laine, para de se esconder atrás disso. Você quer fazer isso? Se entrega. Se não, não. Sim. Conselho? Se entrega. E ela fez. Tanto é que ela está fazendo o curso que ela está fazendo hoje lá, que é no Cefap. Ela não ia. Ficava protelando. É a crença de merecimento, né? Sim. Aí quando ela entendeu isso, aí as coisas fluíram de forma bem mais tranquila. Sim. É engraçado como tem pessoas que o processo terapêutico delas só fecha na hora que ela faz a formação mesmo, né? Que ela, eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu conduzo algumas turmas de formação de numerólogos, numerologia pitagórica. E aí, quem se atrai muito pela ferramenta normalmente passou por ela. Sim. Entendeu? Então, fez um atendimento, conheceu lá o mapa, tal, não sei o que e tal. E aí a pessoa, ok, né? Beleza. Ouviu o que tinha que ouvir e fechou. E aí quando a pessoa assim acha que tem mais pra saber, quer entender mais, de onde que saiu aquelas informações, a pessoa vai e se inscreve na formação. Chegou na formação, Barreto, ela começa a ficar em choque com a quantidade de coisa que tem por trás, que ela tem, que ela ou ignorou ou não ficou sabendo na hora. Então, por exemplo, vai dar um exemplo bem rápido. Tem potenciais. Potencial de agressividade. Às vezes a pessoa não fala do potencial de agressividade que ela tem dentro da composição energética dela. Quando ela fica sabendo, ela fica assim, nossa, é por isso então que eu sou assim, que eu sou assado, que eu faço isso, que eu faço aquilo. E a gente tem que ficar assim, é verdade, é por isso. Por isso então que minha mãe é assim, que meu pai é isso, é por isso mesmo. É muito doido como quando a pessoa, ela passa pela formação, que ela se enxerga muito melhor, né? Pode colocar ela pra respirar, pra bater em madeira, pra bater em cadeira, 2 anos. Ela fazendo a formação, ela sozinha encaixa as peças, que é do processo dela, né? Muito doido isso. Você falou de fazer a formação. Vou dar um exemplo, um outro exemplo, né? A Valkyria. Se o pessoal tiver curiosidade para ver isso aí, é só entrar no Carlos Barreto Treinamento no YouTube, que tem vários vídeos lá, e alguns dele tem uns 3 ou 4 com a Valkyria. A Valkyria fez o primeiro treinamento comigo, acho que há uns 4, 5 anos atrás, por aí. E, claro, as pessoas fazem e se protegem do teu motivo normal. Sim. Só que a gente continua conversando ao longo desses anos, e ela acabou usando as lives como a ferramenta de terapia. É legal, porque ela não tinha vergonha de falar das dificuldades, e eu aproveitava para mostrar para o pessoal o que podia ser feito. E com um detalhe, a gente, dentro da peneira, você não precisa perguntar para a pessoa. Se a pessoa não quiser falar, você transforma aquilo em cor, em qualquer outra coisa. Ela não precisa falar o trauma qual que é, a limitação qual que é, o problema qual que é. Você faz a verificação ecológica da congruência, se está tendo ou não. Sim. E fazendo isso com a Valkyria, quase 6 anos depois, faz um tempo, eu acho que já faz um mês mais ou menos, ela me ligou: eu entendi o que é a mudança. Olha que maravilha. Porque o jeito dela dar resposta mudou, mas levou quase 6 anos. Entre o curso de formação, o desenvolvimento das atividades e o momento de transformação. Que maravilha. É porque ecológico. Ecológico, né? Ela vai fazer no tempo dela, do jeito dela. É muito doido isso. Eu acredito no alto impacto para certas abordagens, e eu acredito muito no ecológico para certas abordagens. Tem uma mania de mercado, acho que pro cara que quer vender muito o curso dele, né?
É uma frase que eu adoro, que é assim, para martelo, todo parafuso é prego, né? Então, não importa o que você tem, você é prego. Pá, vem aqui que eu te coloco na parede, sabe? Não, você tá com isso, não interessa. Eu vou vir aqui, vou pegar você e pronto, é isso que eu resolvo. E eu vejo que, cara, não é tudo, né? Nem todo, né, parafuso é para ser tratado com chave fenda. Às vezes é Phillips, às vezes ficou cego ali, né? Alguém apertou demais, espanou o parafuso e tal. E entender um pouco desse processo individual do tipo, cara, tem gente, eu acho que quem tá muito no limbo, um alto impacto vai ser incrível. Não vai interessar, vai tipo dar uma destravada. Vai dar aquilo que você falou. Alguma coisa mudou, mas não sei o que foi. Mas alguma coisa aconteceu. Mas quem tá um pouquinho mais consciente, começa a chegar nos negócios de alto impacto, começa a ficar olhando, fala, puta, aí o cara aí tá gritando, aí tá, sabe? Como que você vê essa questão dos tempos de cada um e as ferramentas necessárias para cada? Eu vou pegar o meu exemplo de como eu entrei no Alto Impacto e da PNL. Eu, particularmente, gosto do Alto Impacto. Eu gosto dele, mas gosto de observar. Tanto é que quando a gente faz o DLP, eu poucas vezes interfiro. É o pessoal que faz as coisas, porque eu gosto de ver muito o que está acontecendo para fazer alinhamentos neurológicos. E para a polícia, por exemplo, o primeiro passo, eu acho que o alto impacto é muito importante. Daquela quebrada na casca. Mas é por quê? Por causa do jeito que vive. Já vive dentro de alto impacto. Tanto é que 90% dos treinamentos que os policiais vão, eles acabam sendo líder de grupos. Verdade. Dificilmente um polícia vai para um grupo, vai fazer um DL, um Lotus, um Leader Trainer, um DLP, um Mais Você, que ele não é líder. Dificilmente ele não é líder. Por quê? Porque já faz parte do dia a dia dele. Então o alto impacto para ele eu acho uma coisa interessante. Sim. Mas no caso dele é interessante, mas precisa ter pessoas próximas a ele que conheça de alinhamento neurológico. Porque você dá uma Ferrari para quem já vive acelerado. Sim. Para quem acelera um Corsinha já. Exatamente. o cara já corre com um Corsinha que saca uma Ferrari, né? Então, precisa disso. E aí a importância de ter o outro lado. O que eu gosto mais de aplicar como trainer é o practitioner, é a linha da PNL. Sim. Porque eu gosto de ver a pessoa mudando aquilo que ela quer mudar, do jeito que ela quer mudar, e sair para ir fazer atendimento, sair para fazer trabalho, desenvolver habilidades. Eu gosto disso. Sim. Mas é porque a minha formação dentro da educação, hoje eu tenho isso muito claro. Sim. A minha formação dentro da educação me permitiu trabalhar desta forma, neste formato. Por falar em educação, para todo mundo que está assistindo agora, independente de ser sócio ou não, o Márcio depois me perdoa. Deixa o cara trabalhar aqui, Márcio. Vamos lá, fala aí, ó, Barreto. Inclusive, acho que a sua esposa apareceu aqui, Barreto, ó, Silvia Queiroz Barreto. Porque tem o Queiroz que é do seu filho e tem o Barreto que é o seu nome. Então é Silvana, né? Silvana. Então é ela. Exato. Ainda bem que eu falei bem, não falei mal. Ainda bem. Aqui, ó, o mundo muda quando você muda. Esse é o slogan do C Barreto Treinamento. Não é à toa, pois a PNL muda o jeito de você ver o mundo. Olha que incrível. Exatamente. Muito bem, Silvana, muito bom. Ó, o Everton também tá assistindo, que é do CPP aí. Grande Everton. Comenta aí, Everton, pra gente ver sua fotinha aqui. Calma, deixa eu achar aqui o que eu falei do Márcio, vai mandar, porque aí eu coloco o link já aqui também nas discussões. É para todo mundo que tá aqui, quer assistir dentro do teu canal, que se inscrever, mas tem que colocar que veio daqui. Que veio daqui, porque senão Sim. vai pagar. Sim, perfeito. Aí, turma, esse canal você achou que não ia te dar nada? Só ia te dar notificação no celular? Vai ganhar curso do Barreto aqui, ó. Cadê a... Eu vou pegar do Márcio, que tá com ele aqui. Tá aqui, ó. O link. É só entrar nesse link que tá aí, fazer a inscrição e no lugar que tá o nome, colocar
Que foi aqui dentro. Do podcast aqui. Você vai colocar no chat, Barreto? Vou. Tá. Aí eu ativo aqui Já tá. Perfeito. Coloquei no chat. Então, o pessoal que se inscrever aí, sim, vai ter o mesmo direito que os professores. O curso vai ser no CPP de Guarulhos. A gente vai falar sobre crenças institucionais. Olha, que maravilha. Lembra que a gente estava falando de crenças? O curso Sim. vai ser sobre crenças institucionais. Então, todo mundo que se inscrever, falar que foi aqui no Maurício Dantas. Perfeito. Se o comentário não chegou aqui no vídeo, Barreto, mas se não chegar, manda lá um oi no Instagram do Barreto ou no meu Instagram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. E não sei se tem um delayzinho, pode ser que tenha um delayzinho aqui então na eu vou até mandar questão. para você também. Tá, manda aí que a Fernanda perguntou aqui. Quando, Fernanda Carvalho? Dia 21 de julho, nas férias escolares. 21 de julho, que maravilha. 21 de julho, crenças institucionais, exatamente. Quer me mandar aí no WhatsApp, Barretão? Já tô mandando para você. Eu largo aqui no chat aqui e coloco fixado. Tá aqui pronto, Maurício. Já tá aí toda a informação. Boa. Vou copiar aqui o link. Aí, o Márcio foi sem querer, hein? Como você não falou que não podia também, não falou que não podia. Ele tá dando aula, que ele é coordenador pedagógico, né? Ele não tá dando aula, ele tá na coordenação a esse horário. Perfeito, ó, coloquei no chat aí, pessoal, e coloquei como fixado, tá aí fixado no chat agora. Quem quiser participar lá, e quem quiser não, né? Você tá aí, você já tá assistindo, ouviu o cara aqui 1 hora, vai lá conhecer o trabalho, né, Barretão? E vai ser uma coisa bem interessante, porque as crenças institucionais, quando a gente descobre como elas funcionam, você para de sofrer. Perfeito. Eu sofri muito enquanto estava fazendo os treinamentos dentro da polícia, porque eu não entendia isso. Aí eu achava que era eu que não queria, eu achava que o outro que era malvado, então era meu chefe que ficava querendo me boicotar, Sim. que eram os polícias que trabalhavam comigo que não dava certo. Aí você falou, pô, não é isso, é a instituição. Não é que estão te boicotando, não é que estão proibindo você de fazer. É que a crença institucional ela é muito mais gritante, é muito mais alta essa voz do que a crença pessoal. Porque a crença pessoal, quando você descobre, você tem condições de mudar. A institucional não é tão simples assim. É que nem você falou, precisa mexer numa estrutura muito maior. Muito maior, muito mais gente e muito mais crenças, né? Exatamente. Cada nível pensa assim, vai ter um comandante geral, embaixo dele vai ter 10, embaixo desses 10 vai ter 40, embaixo desses 40 vai ter 50. E aí você vai ter que convencer todo um sistema. Mas, Barreto, vamos caminhando aqui para as nossas considerações finais. Cara, foi um baita de uma experiência. Eu imaginei que seria bom, mas fui surpreendido por ser incrível, assim, saber toda a caminhada que você está trazendo de transformação pro nosso país, né? Uma coisa que a galera adora fazer é ter uma ideia boa e levar para fora, né? Mas e a gente aqui também, né? Tem que ver, né, as coisas acontecendo aqui, né? Você quer mudar, quer mudar o mundo, começa pelo seu bairro, pela sua cidade, pela sua casa, por você, pela sua família, sua esposa. Então, admiro muito a coragem e a força de vontade que você tem de levar essa mensagem, levar esses cuidados à frente. Fica à vontade para fazer uma consideração final, ou se já achou que falou tudo também, fazer o seu merchan, fazer o que você quiser fazer aqui de finalização, e vamos caminhando aqui para os minutos finais. Tá. Primeiro, agradecer pelo convite, ter a oportunidade de falar um pouco sobre a minha experiência, né? Porque ao longo desses anos... fazer o merchan que Faz você o falou. merchan, por favor. O pessoal fala assim, mas o que você escreve, o que você faz? O que eu escrevi aqui dentro desses livros de educação foram 15 anos de experiência dentro de sala de aula. Como que eu desenvolvo os cursos? É a experiência que eu tenho dentro de treinamento. E como é importante você ver as coisas que acontecem à sua volta, né? Eu fiz... em 2004, eu vi o Gilberto Cury falar o seguinte: eu sou aluno profissional.
Aluno profissional? Que barato. O presidente da Sociedade Brasileira de PNL é aluno profissional. Ele falou isso em 2004. Eu falei, eu já tô dentro. Virei aluno profissional aquele dia também. E de lá para cá, faço curso todos os anos e desenvolvo cursos diferentes com características. Mas é porque de treinamento aplicado já são mais de 5.000 horas de aplicação de treinamento. Caramba, tempo. Então já dá tempo de, isso funciona, isso não funciona. Então, os treinamentos que você faz é normal para todas as empresas? Não. O treinamento que eu dou numa empresa é de acordo com a característica daquela empresa. Você quer o quê? Quer a equipe, quer a liderança? Então vamos fazer de acordo com isso. Foram mais de 47 mil vidas que passaram por mim durante esse período, né? Isso é pouco comparado a muita gente, mas é muito. Comparado a um indivíduo, né? Exatamente. Uma pessoa, você consegue pensar em abraçar 47 mil pessoas agora? Você começa hoje e vai terminar no Natal. É exatamente isso que eu queria falar. Depende com que você está se comparando. Sim. Se você está se comparando como o melhor para ter como referência, parabéns. Você está no caminho perfeito. Se você está se comparando com o melhor para ficar com dor de cotovelo, para de se comparar, pelo amor de Deus, e faz o teu melhor. Faz o teu melhor, exato. Que fica muito mais simples. E muita gente se esconde atrás do tipo, você vai olhar lá, mas por que o Tony Robbins? Mas por que o fulano? Aí você deixa de ver as suas qualidades. Aí você não avança, Barretão. Você fala assim, nossa, incrível. O cara lá e eu tô aqui, comecei uma turma com 50 alunos. Incrível, cara, 50 alunos. Poxa, gente pra caramba. Dá uma festa pra 50 pessoas, você vê quanto que você gasta. Quantos treinamentos eu já fiz com 10 pessoas? Exato. Quantos? Os primeiros que a gente falou, vamos fazer, foram com poucas pessoas. Então, obrigado a você, obrigado a todo mundo que acompanhou ao longo desses anos, que eu tive a oportunidade de conversar, que até agora eu esqueci, sempre falo e esqueço de agradecer a todo mundo que já passou, né? Porque vocês que passaram que foram a base para escrever esses livros e desenvolver esses treinamentos, né? Então, perfeito. Obrigado a todos, estou à disposição. Um prazer incomensurável falar com o Tom Nobre, representante deste podcast. Que incrível, muito obrigado. Incomensurável é legal, faz tempo que eu não uso. Incomensurável é bonito. Olha aí, mãe. Olha aí, você tá vendo com o pai? Incomensurável, a frase que ele usou. Legal, obrigado. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Precisando, qualquer coisa, carlosbarreto.com.br, tá os cursos lá, tá a agenda, é só entrar em agenda, ver o que pode fazer, o que precisa. E o que eu falei que tá à disposição aqui, tá à disposição, tá? Só que tem que falar Maurício, hein? Maurício abre portas. Maurício abre portas. Já viram, né? Já viu, já. Se não tiver o Maurício, vai ter que pagar. Vai ter que pagar, então tem que falar mesmo. Barreto, muito obrigado, meu amigo. Mais uma vez, que alegria estar na sua presença. Que alegria compartilhar todos os seus feitos. Eu admiro muito pessoas que têm o chipzinho, né, queimado do risco, do ninguém fez, do é difícil, né, esse chipzinho queimado, o mundo precisa de mais pessoas com esse chipzinho queimado, com essa pouca importância para que muita gente já tentou fazer, muita gente já tentou mudar. Cara, não, se todo mundo mudou, então eu vou ser mais um que vou tentar, e se eu falhar também falhei, mas e se eu conseguir? Exatamente. E se eu conseguir, meu nome entra pra história. Então, fico muito feliz de compartilhar aqui esse momento com você, essa 1h e pouco, 1h20 aqui que a gente tá junto, e agradeço imensamente a todos que participaram ao vivo, quem vai assistir isso aqui gravado também, que uma parte, né, você brincou, você faz à tarde, você encara esse horário aqui, que legal. Tem muita gente que assiste depois também, a gente manda nos grupos e vai distribuindo isso no WhatsApp, então, obrigado para quem esteve ao vivo, para quem vai assistir gravado também. Espero que você assista antes do dia 21 para conseguir participar aí do evento com você, do treinamento com você. E vamos nessa, né? Mais uma vez, agradeço. Agradecer a Inglaterra, que tá aqui, a Aline, que ela me mandou a mensagem. Tá assistindo na Inglaterra. Muito bem, Aline. Quem mais? Gorete estava em Pernambuco, né? Sim. E o pessoal de Guarulhos, de São Paulo, tá próximo, então... Pessoal, daqui a pouco ele tá aí pra abraçar você. Teve a Fernanda também, de Pernambuco, né? Fernanda, Gorete, Fernanda, seu filho, sua esposa. Esses não contam porque estão aqui do lado, a gente abraça sempre, beija sempre. Perfeito, Barreto. Muito obrigado mais uma vez. E para quem esteve com a gente aqui também, muito obrigado. E a gente se vê no próximo episódio. Dá uma olhadinha no canal ali que eu já agendei uma galera já, hein? Fica assistindo aí, se inscreve, ativa a notificação para
participar dos próximos. E vamos que vamos. Valeu. Abraço. Abraço.